É, desculpa, Ju, nunca aconteceu isso, né? No último disco, é, você estava falando do Renato, da visita do Dado, e a gente lembrando do Cazuza, como o Cazuza chegou a aparecer, né, para a imprensa, né, e É. deixou-se fotografar e filmar Não, já e capa de muito, muito, revista, muito né? Capa da Veja. da Eu lembro Veja. de ver aquela revista, eu era pequena e Eu, eu tenho aquela imagem gravada na minha mente até hoje, assim. E a eu tenho mesma essa coisa o Fred revista. Mercury, né? Você É. tem tal, uau. Eu tenho a manchete, a Veja, desculpa, a Veja com ele na capa. Cazuza, um artista agoniza em praça pública. Eu tenho essa Veja ainda. É de arrepiar, assim. Então são É, escolhas. São escolhas é. que dizem muito a respeito do artista, né? O que esse artista deseja, como é que ele quer deixar o seu legado. Mas esse álbum, com 15 canções também, ele é muito bonito de a gente avaliar porque ele é muito simbólico. Se você pensa numa outra estação, e o Dado foi tomando conta dessas sutilezas, eu acho tão bonito que ele falou em várias entrevistas, né? A primeira música você tem aquelas entrevistas, mas tem a frase que responde a pergunta do será. Eu já sei o que eu vou ser quando crescer. E a É. pergunta que será deixava lá no início, né, uma das primeiras coisas, o que você vai ser quando você crescer? Né, que é o último verso de será. Aham. Pais e filhos, né? Então, Pais e assim, o que filhos. você vai ser quando você crescer? E aí É. E eles aqui. respondem, é muito bonito. É Isso é muito do bonito. Dado, né? Isso é do Dado, não é do Renato, É, né? Isso é do Dado. e quem canta é Dado e Bonfá, porque o Renato Rocha toca, o Renato Rocha volta, porque também não faria sentido nenhum você usar um verso do Renato Rocha se apresentando e o Renato Sem ele Rocha. tocar. E aí foi uma sacada genial, porque ele ganhou um cachê, né? Na época a vida dele estava toda revirada, enfim. Tava. E ele volta para também tocar nessa faixa, mas ele não canta. Quem faz os vocais são Dado e Bonfá. Uhum. E dá uma sensação de coletivo, né? Porque os vocais serem feitos em coro nos dá essa sensação de que todos estão presentes de volta, para uma grande Verdade. congregação, sabe assim? Eu acho o Dado ele foi muito assertivo na condução da produção desse álbum. Eu acho que ele foi muito respeitoso com a obra da banda dele, né, ao Renato e tudo, e principalmente com os fãs. Você não vê dessa forma? Totalmente, né? Porque não era só cumprir o contrato, eles precisavam de 3 álbuns ainda pendentes, mas também como foi estruturado. Eu gosto sempre de reforçar uma coisa importante, quem é legionário sabe. Não haveria Legião Urbana se não fosse essa tríade Dado, Bonfá e Renato. É uma tríade, é como se fosse o sagrado trio, né? E aí eu acrescento o Trilha e o Maírton Bahia. Porque são elementos musicais que foram muito importantes para a construção dos meninos como músicos. O Maírton desde o início e o Trilha a partir do disco 5. Então, Sim. eles trazem essa força que o Renato precisava para existir. E é uma coisa muito bonita que existia entre o Renato e o Trilha. Eles tinham essa sintonia fina de almas. O Renato pensava uma coisa, o Trilha realizava. Isso para um artista é muito importante. Um artista não acontece sozinho. Então, esse álbum, com Tom Capone também, maravilhoso, que É. já nos deixou também. O Bi Ribeiro volta para tocar. O Pedro, irmão do Bi, que entregou a fita da Legião Urbana para a Legião Urbana acontecer na gravadora no Rio de Janeiro. Então, assim, é circular. É o Total. 8º álbum. O 8, né? Aí lá vou eu para simbologias, Luciano. O 8, Não, o mas é símbolo do perfeito. infinito, é o fechamento perfeito. Assim. Uma outra É. estação é a ausência do Renato. Mas, ao mesmo tempo, o que o Renato deixa como legado. E aí tem coisas muito bonitinhas, né? Essa ilustração do Bonfá, essas Eu, eu, vozes no eu início. peguei. Desculpa, eu peguei a contracapa, né, da arte do disco e eu precisava dela mais retangular, né? E ela é quadrada.
Aí eu fiz aquela coisa do preenchimento generativo de inteligência artificial e ela completou a arte ali. Ficou legal, né? A Ficou arte de lindo o divulgação. pôster, ficou lindo. É, eu gostei É também. Dá isso, até para a gente fazer um pôster, né? Mandar botar na parede. Eu acho não bonita aquela é? pintura. Fica Congregando bem essas bonito. nossas lives aqui, estamos no 8º mesmo, 8º disco, olha que coisa bonita, né? E essa participação do Bonfá também é muito bonito, porque é aquilo de conversar com Brasília, né? Que a gente falou da É. última faixa. E eles trazerem de volta todas as vozes também é importante. Tem músicas novas e tem músicas antigas. É um disco em que o Dado e o Bonfá podem criar. Porque o Renato, ele tinha a palavra final. Então, assim, também por isso eu não uso uma outra estação nas minhas A análises. banda era dele. Ponto. Ponto. Isso o Ariano, empresário eu sei. fala. A Cazuza, né? Tipo, ele saiu do Barão porque era isso. Ele, tipo, eu sou ariano, não tinha como ficar ali, eu não sei dividir as coisas. O Renato ainda conseguia dividir, mas a palavra final era dele, né, Júlio? Tanto que o Trilha declarou várias vezes, assim, né? Era impossível. Eles faziam, remexiam, se matavam e o Renato chegava lá, ligava às 2 da manhã e falava, pois é, não é nada disso, né? Aí ele fala Majestade, Renato Russo, e descobre que o Renato tá doente, né? Que é uma das coisas mais dolorosas que eu ouço o Trilha falar, e nem imaginava o É. que ele sentiu nesse dia, que ele descobriu a realidade dos fatos.